Oi gente, tudo bem? A gente está aqui de novo para mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinética química. A aula de hoje é bem importante porque ela vai ser base para as próximas aulas de equilíbrio e equilíbrio é uma matéria bem importante. Mas a aula de hoje em si não é tão difícil assim e ela vai ser uma aula, eu espero, uma aula um pouquinho mais curta, tá? Eu vou fazer que nem no esquema das outras aulas, eu vou usar a lousa mais para colocar palavras-chave para ir guiando a explicação, mas o resuminho mesmo, bonitinho, vai estar no PowerPoint que já deve estar com vocês, ou vocês podem acessar tanto no grupo do WhatsApp ou no Drive, tá? Acho que era mais isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida enquanto estão assistindo essa aula, independente de que hora vocês estiverem assistindo, pode me mandar mensagem no WhatsApp, eu tento responder o mais rápido possível, ou senão a gente marca uma monitoria se for mais interessante para vocês, tá bom? E se tiverem dúvidas de outras matérias, porque a partir de agora vocês já devem estar vendo que a gente está falando de muitas matérias juntas e começa a misturar uma coisa com a outra. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, mesmo que não for na aula de hoje, pode ser, sei lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concentração também. Da aula de soluções, sobre concentração em mol por litro e essas coisas, não entendeu? A gente às vezes pode marcar um horário e ver isso de novo, tá bom? É isso, gente. O que é cinética química que a gente vai falar hoje? Cinética química nada mais é do que o estudo da química sobre velocidade de reações. Lembra que cinética vem lá de cinemática, movimento, vocês já devem ter visto na física? É mais ou menos isso. A gente vai falar um pouquinho sobre velocidade média, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei da velocidade, mas antes da gente entrar nas fórmulas em si, que também são poucas, a gente tem que falar um pouquinho do básico para a gente entender a cinética química. Então, para a gente falar um pouquinho do básico, tem dois termos que a gente precisa conhecer, que são teoria das colisões e energia de ativação. O que é teoria das colisões? Teoria das colisões nada mais é do que a teoria que tenta explicar um pouquinho sobre como acontecem as reações químicas. Como se fosse assim. A reação química não é o reagente que se transforma no produto, mas como acontece essa transformação? De acordo com a teoria das colisões, é porque as moléculas do reagente elas ficam indo e voltando e elas ficam se chocando, colidindo. Quando elas colidem, se elas colidirem de uma certa maneira, elas conseguem formar o produto. Então seria nesse eterno vai e vem de moléculas, até que uma hora elas colidem da maneira certa e a gente forma o produto. Essa é a teoria das colisões. Ela é bem simples e dá pra gente imaginar, mais ou menos, né? Um tanto de bolinha assim, batendo e voltando, até que uma hora eles se chocam e se chocarem do jeito certo, a gente forma uma nova molécula, um produto, tá? E o que é energia de ativação? Bem, na teoria das colisões, será que só chocar do jeito certo é o suficiente para a gente formar uma nova molécula? Talvez não. Para algumas reações acontecerem, a gente precisa de uma energia. A energia de ativação é essa energia mínima que o reagente deve ter para que a reação ocorra, para que os reagentes virem produto. Que nem quando a gente está acendendo um fósforo para ligar o fogão e a gente raspa o palito na caixinha. Isso que a gente está fazendo é fornecer. Esse atrito que a gente está fornecendo é uma energia. A gente está fornecendo uma energia de ativação para que o palito acenda. Se a gente às vezes pegou de mau jeito ou não conseguiu acender, provavelmente foi porque a energia que a gente forneceu não chegou na energia de ativação. Ou seja, não chegou na energia mínima que os reagentes precisam ter para a gente conseguir que a reação ocorra. Acho que vocês já até devem ter visto um pouquinho sobre energia de ativação em termoquímica. Bem, então é mais ou menos isso. A teoria das colisões são essas moléculas que estão se chocando. Quando elas colidem do jeito certo, com a quantidade de energia necessária, elas vão conseguir se juntar e formar novas moléculas, se separar ou se juntar e formando novas moléculas, que são os produtos da reação. Lembra disso? O reagente que forma o produto, mais ou menos isso. Tá. Isso aqui é o básico para a gente começar a falar de cinética química. Porque, para a gente entrar nessa teoria da cinética química, a gente vai ver algumas coisas que alteram as velocidades das reações. E a gente vai usar como base a ideia da teoria de colisões. Como assim? Dá para eu alterar a velocidade de uma reação? Dá sim, e a gente faz isso o tempo todo dia a gente está alterando velocidades de reações químicas. Existem 4 coisas que a gente precisa guardar na cabeça que alteram a velocidade da reação química. A concentração do reagente, a temperatura, a superfície de contato e a presença ou não de catalisador. Eu escrevi os 4 e no PowerPoint a gente tem explicado um por um como que isso acontece. Eu vou falar também um pouquinho tentando dar alguns exemplos.
Concentração. Concentração nada mais é... Que eu não coloco concentração é só pra gente lembrar, tá? Mas isso na realidade é a concentração dos reagentes. Então quando eu tô lá tendo uma reação, se eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento a velocidade da reação. Por quê? Lembra da teoria das colisões? Não são tanto de bolinha que tá indo e vai, que são as moléculas, e quando elas se batem do jeito certo, elas formam um produto? Se eu tenho mais bolinhas, a chance delas se colidirem é maior. É só pensar assim, ó. Pensa numa sala de aula. A gente tirou todas as cadeiras e coloca 2 alunos vendados, eles não estão enxergando nada, lá dentro para eles andarem aleatoriamente. A chance deles, existe uma chance deles se esbarrarem, eventualmente eles vão se esbarrar. Se a sala for muito grande, essa chance é menor. Tô confundindo tudo. Se a sala for muito grande, essa chance dos 2 alunos se esbarrarem é menor. Mas eles estão lá andando e uma hora, eventualmente, eles vão se esbarrar. Mas se a gente colocar mais 50 alunos vendados dentro dessa sala e falar para os 50 assim, andem aleatoriamente, o número de colisões entre eles vai aumentar significativamente. É mais ou menos essa a ideia. Quando a gente aumenta a concentração, a gente aumenta o número de colisões. E se a gente está aumentando o número de colisões, a gente aumenta a velocidade. Essa é a ideia da concentração. Quanto maior a concentração, normalmente a gente representa a concentração por 2 colchetes, tá? Então, concentração é mais ou menos isso aqui, ó. Quando a gente aumenta a concentração, a gente aumenta também a velocidade dessa reação. Então, se a gente está aumentando a concentração, a gente está aumentando a velocidade da reação. Se a gente aumentar a pressão dos gases, é mais ou menos a mesma lógica do que isso. Por exemplo, se eu aumento a pressão de um gás, o que eu estou fazendo na realidade é aumentando a quantidade de partículas dentro de um espaço. Então, ou é porque está diminuindo o volume, ou porque eu estou aumentando a quantidade de partículas. Isso significa aumentar a pressão. E quanto maior for a pressão de um gás, também maior a gente tem a velocidade da reação. Tá ok? Então, mas o que a gente precisa gravar mesmo é, quanto maior a concentração de reagente, mais rápido a gente vai ter essa reação acontecendo. Tá? Passando pro próximo, então. Temperatura. E a temperatura? Será que quanto mais quente também fica mais rápida a reação? Sim. Quanto maior a temperatura, mais rápido maior é a velocidade. Então, mais rápido acontece essa reação. E por quê? Teoria de colisões de novo explica. Quando a gente está fornecendo calor, lembra que calor é energia em movimento? Então, quando a gente está aquecendo um corpo, a gente está fornecendo calor, a gente está fornecendo energia. E com isso a gente está aumentando a temperatura desse corpo. Essa energia que a gente está transferindo, que é energia térmica, não sei se vocês já viram na física, mas se não viram ainda vão ver. Quando a gente está transferindo essa energia térmica para um corpo, o que for, a gente está aumentando a temperatura. E na realidade eu tenho que estar transferindo para os reagentes. Então, quando eu estou transferindo calor, transferindo energia para os reagentes, a gente está aumentando a temperatura deles. E com esse aumento de temperatura, a energia que a gente está transferindo, ela se torna energia cinética, energia do movimento. Isso quer dizer que aquelas partículas da teoria de colisões, elas estão se movendo mais rapidamente. E com maior velocidade, a gente tem mais colisões. E com isso, a gente aumenta a velocidade. Mais ou menos essa lógica. Então, por exemplo, se eu quero que uma reação aconteça mais rápida, eu posso aumentar a temperatura. Quando a gente precisa cozinhar alguma coisa que demora muito tempo para cozinhar, tipo feijão, a gente não cozinha na panela normal, porque senão pode demorar muito tempo. A gente cozinha na panela de pressão. Por quê? Como a panela de pressão tem uma maior pressão, a gente consegue atingir temperaturas mais altas dentro da panela de pressão, que a gente não atingiria numa panela normal, que a água ferve a 100 graus. Então, quando a gente está na panela de pressão, a gente consegue temperaturas muito mais altas. E com isso, a gente consegue cozinhar as coisas mais rapidamente, porque as reações ocorrem com uma velocidade maior. E o inverso também é verdade. Quando a gente não quer que algo se decomponha, quando a gente não quer que uma comida se perca, o que a gente faz? A gente coloca na geladeira, porque a geladeira tem temperaturas menores, e com temperaturas menores as partículas se movem mais lentamente, diminuindo o número de colisões e diminuindo a velocidade da reação. Então, quando a gente coloca algo na geladeira, a gente diminui o tempo que essa comida demoraria para estragar, demoraria para reagir, para decompor, tá?
mais ou menos isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápido a reação acontece. Quanto menor a temperatura, mais lentamente a reação vai acontecer, mais vai demorar, tá? Superfície de contato, então, nosso terceiro tópico. Superfície de contato é muito importante, gente. Essa aparece bastante também. A superfície de contato nada mais é do que a superfície que a gente tem contato para que aconteça a reação. Quanto maior a superfície de contato, quanto maior essa superfície, mais rápida é a velocidade. Maior é a velocidade da reação. Como assim? É aquele velho experimento, talvez vocês já tenham visto, de pegar um comprimido efervescente e pega 2 comprimidos efervescentes. Um você deixa inteiro e o outro você corta em 4 pedaços. E aí joga em 2 copos de água. Qual que vai reagir mais rapidamente? Qual que vai virar tudo bolha mais rápido? O que está cortado em 4 pedaços. Por quê? Quando a gente corta, a gente aumenta as paredes do comprimido que ele teria contato com a água. Então a gente aumenta a superfície de contato para essa reação acontecer. Com o aumento da superfície de contato, a gente tem mais áreas para essa reação acontecer e com isso ela acontece mais rapidamente, tá? Em exercício de vestibular é muito comum as pessoas perguntarem tipo assim, não é um bloco, uma folha de ferro ou pó de ferro, qual que vai reagir, qual que vai enferrujar mais rápido? O pó, porque o pó ele tem uma superfície de contato muito maior, porque ele tem vários ladinhos, entende? Toda hora ele está em contato com o ar. Enquanto a folha tem uma superfície de contato grande também, mas é uma superfície de contato menor do que o pó. Então quando falarem tipo assim de palha de ferro, por exemplo, tem uma superfície de contato muito maior do que um bloco, do que um parafuso de ferro, alguma coisa do tipo, entendeu? Toda vez que a gente corta as coisas, picota, a gente está aumentando a área de contato. E isso faz com que reações aconteçam significativamente mais rápidas, tá? Então lembra disso. Maior superfície de contato, mais rapidamente a reação acontece. Nosso quarto e último tópico são os catalisadores. Catalisador é uma parte bem importante. Eu vou apagar essa loucinha aqui e eu vou desenhar uns gráficos também, porque eu acho que vai ajudar quando a gente estiver falando de catalisador, tá? Já volto. Então, catalisadores. O que são catalisadores? Eles nada mais são que substâncias que vão diminuir a energia de ativação de uma reação. Lembra que a gente falou mais cedo sobre energia de ativação? Que é a mínima energia necessária para que uma reação ocorra, que os reagentes devem chegar para que uma reação ocorra. O que o catalisador faz é encontrar um caminho alternativo para que essa reação aconteça sem tanta energia. Então eles são substâncias. É muito importante pensar que catalisadores eles não podem entrar, como eu vou explicar isso melhor, eles não podem fazer parte do produto final da equação. Então eles até podem entrar no meio, sabe? Eles até podem ser consumidos se eles voltarem, se eles forem regenerados, mas eles precisam sair, entendeu? Eles não podem entrar e ficar para sempre na reação, eles não participam dessa reação nesse sentido, entendeu? Então sempre que falar assim, o catalisador está sendo consumido na reação, não, isso não existe. Mesmo que ele seja, às vezes ele faz parte de uma das etapas, no final ele precisa voltar, entendeu? Ele só catalisa a reação. Ele não pode ser consumido na mesma, tá bom? Então, o que o catalisador faz? O catalisador, ele diminui a energia de ativação, encontrando um caminho alternativo, fazendo com que essa reação aconteça mais rápida. Porque se não precisa de tanta energia, a gente consegue que essa reação aconteça bem mais rapidamente, entendeu? Vou dar um exemplo no gráfico, que eu acho que isso é interessante da gente saber. A gente está aqui com um gráfico que vocês já devem ter visto, de energia por tempo. Então a gente tem aqui a quantidade de energia dos reagentes e aqui a quantidade de energia dos produtos. Então isso aqui está liberando energia, tá bom, gente? Essa reação. Uma vez que a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Numa reação, vamos fazer assim, numa reação normal, a energia de ativação seria essa daqui, ó. Então esse aqui seria o caminho pelo qual a reação teria que passar para ela acontecer. Então para a reação acontecer, a gente precisaria fornecer tudo isso de energia. Vou colocar aqui do lado. Então isso daqui é a energia de ativação. Se a gente fornece essa energia aqui, não acontece a reação. Não vai acontecer. Se a gente fornecer isso aqui de energia, não vai acontecer. Precisa fornecer
Tudo isso para que quando isso acontecer, a gente conseguiu energia tipo no fósforo. Conseguiu energia, aí a reação vai acontecer e aí não para mais, tá? Até acabar os reagentes. O que o catalisador faz? O catalisador vai diminuir a energia de ativação necessária. Ele vai encontrar um caminho alternativo que vai conseguir diminuir. Então, por exemplo, o catalisador faria isso daqui, ó. Tá vendo que é significativamente menor a energia de ativação agora com o catalisador? Então ele diminuiu a energia de ativação. Agora a energia de ativação é menor. Essa daqui em vermelho é a energia de ativação com o catalisador. Então agora com o catalisador a gente precisa fornecer menos energia. Isso significa então que a reação vai acontecer mais rápido. Catalisador gera mais produto? Não. Ele só faz a reação que já ia acontecer mais rapidamente. Ele não gera mais produto. Não vamos se confundir nisso, tá bom, gente? Acho que era mais isso que eu precisava falar pra vocês nessa parte inicial da aula. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre lei de velocidade, velocidade média da reação. Antes de entrar nisso, só queria comentar. Tá vendo que é tranquilo essa primeira parte? Às vezes tem alguns conceitos novos que a gente não percebeu, mas é tranquilo essa parte teórica. Vamos fazer alguns exercícios pra gente ficar bem claro. Se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar, tá bom? Vou pro primeiro exercício, então. Leiam aí, e aí daqui a uns 3 segundos mais ou menos a gente tá resolvendo. Lido o primeiro exercício, agora eu vou ler com vocês, mas eu já vou ler resolvendo, tá? Pra gente não perder tanto tempo. Então vocês já leram um exercício e a gente chegou aqui, ó. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Ele nos deu 3 exemplos de atos cotidianos que são realizados para acelerar ou retardar uma reação química. E aí agora ele está falando qual é o fator que a gente estudou agora há pouco que está sendo responsável por cada um deles. Vou ler com vocês já respondendo. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Gente, se tá resfriando para diminuir, desacelerar, o que ele está fazendo é mexendo na temperatura. O primeiro fator é temperatura. Ele está colocando na geladeira para os alimentos durarem mais. 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte de alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não tenha uma panela de pressão. Então ele está falando aqui de cortar alimento para ser mais rápido o cozimento. Por que alguém cortaria um alimento para cozinhar mais rápido? Por conta da superfície de contato. Quando você corta um alimento, você está aumentando a superfície de contato dele com a água, com o calor, para acelerar essa reação. Então, o que está acontecendo é superfície de contato. Esse é o fator principal. Eu até entendo quem pensou em temperatura nesse. Porque faz sentido, sim. Tô cozinhando, a temperatura, obviamente, não conseguiria cozinhar. Mas o fator principal aqui é a superfície de contato. Porque ele até disse assim, ó, quando não se tem uma panela de pressão. Se estivesse cozinhando alguma coisa numa panela de pressão, a ideia da panela de pressão é totalmente ligada à temperatura mesmo. Porque você vai aumentar o máximo possível a temperatura que você conseguir para que as coisas se cozinhem mais rápido. Mas aqui, o que ele está fazendo para a coisa cozinhar mais rápido é cortar, é aumentar a superfície de contato. E a 3 na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Enzimas, gente, são os nossos catalisadores biológicos, catalisadores naturais. Sem as enzimas a gente não sobreviveria. Vocês já devem ter visto isso na biologia. Quando a gente está digerindo alimentos, no sistema digestório, a gente tem várias enzimas que estão atuando. Essas enzimas estão ajudando a degradar os alimentos. Sem elas a gente não sobreviveria. Então, enzimas nada mais são do que catalisadores. Eles diminuem a energia de ativação para que isso aconteça mais rapidamente, para que as reações aconteçam mais rapidamente. E é por isso que a gente é viável assim, na vida. Entendeu? Então, a 3 é catalisador. O que ele está fazendo no iogurte é diminuindo a energia de ativação para que acelere a velocidade da reação. Não foi tão difícil. Com a 1 temperatura, a 2 superfície de contato e a 3 catalisadores, nós temos a letra C
como a resposta. Gente, se vocês tiverem dúvida nesse, pode perguntar também. Ou qualquer coisa a gente pode marcar uma monitoria também. Mas esse exercício é do Enem. Vamos pro segundo exercício, que eu acho que também é do Enem. Então vamos pro exercício 2, gente. Vou ler com vocês. Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção destes produtos empregam catalisadores químicos tradicionais, que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Então ele falava que antes nas indústrias era comum a gente ter catalisadores químicos, que são tradicionais, e agora está trocando por enzimas, que são catalisadores biológicos. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem... Então ele quer saber qual que é a vantagem de estar trocando os catalisadores antigos químicos pelas enzimas, catalisadores biológicos. A. Consumidas durante o processo. As enzimas são consumidas durante o processo? Não. Nem elas e nem os catalisadores tradicionais. Por quê? Os catalisadores não são consumidos durante o processo. Lembra que quando tem o processo da reação, a enzima que entrou, a enzima sai. Ela não é consumida pelo processo. Vou lá B. C. Inespecíficas para os substratos. Não, isso é mais biologia, mas as enzimas são extremamente específicas. Então elas são específicas para o substrato e também os catalisadores. São específicos para os substratos. O que é isso de substrato ou não? É com quem ela acopla, entendeu? As enzimas são específicas para acoplarem com algumas substâncias para fazerem para diminuir a energia de ativação. Isso é algo mais biologia mesmo. D. Estáveis em variações de temperatura. Gente, não. Enzima não é estável em variação de temperatura, não é estável em variação de pH. Isso não é química, eu sei. É biologia. Mas a gente já tá nessa hora de misturar tudo. E no Enem vai chegar uma hora que vai misturar também, quando a gente for fazer a prova. Então eu acho interessante, às vezes, a gente pensar com essa cabeça mais aberta. Então a D também não é, mas por conta de biologia. E. Substratos nas reações químicas. Nada a ver. As enzimas não são substratos nas reações químicas, elas são catalisadores. Ao contrário. Então sobrou a B. Compostos orgânicos e biodegradáveis? Sim, as enzimas são orgânicas e, partindo disso, elas são biodegradáveis. Essa é a diferença de um catalisador químico tradicional. Não que catalisadores químicos tradicionais não possam ser biodegradáveis, mas nesse caso essa é a maior vantagem das enzimas, mas por eliminação mesmo. Se tiverem qualquer dúvida nessa questão, podem me chamar. Agora, gente, a gente já falou sobre os fatores que interferem na velocidade das reações. Então vamos um pouquinho para falar sobre velocidade média, o que é o conceito, como caem os exercícios e como a gente faz cálculo em cima disso, tá bom? Vou apagar a luz e já volto. Então vamos falar um pouco sobre velocidade média. Vocês podem até estar pensando assim, meu Deus, velocidade média agora é física, agora há pouco a gente está falando de biologia, que horas que a gente vai voltar para química? Calma, isso é química ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre velocidade média, a gente vai tirar um pouquinho do conceito da física, mas na prática isso aqui vai ser puramente química. A gente está falando de velocidade média de reação, velocidade média de reagentes, velocidade média de produtos. É mais ou menos disso que a gente vai trabalhar em cima. Pode parecer um pouco confuso de começo, porque não tem uma linha de explicação muito lógica. Mas vocês vão ver que não é um assunto tão difícil e as contas são bem tranquilas, entendeu? É mais assim, pegar o jeito de como fazer, porque não vai ter muito peguinha nessa parte, não. A gente vai tentar cobrir numa totalidade, tá? Então vamos lembrar, o que seria essa velocidade média nas reações? A gente vai tentar, pela velocidade média das reações, descobrir qual é a velocidade que o reagente ou que o produto está sendo gasto ou sendo formado pelo tempo da reação. Então primeiro a gente vai falar mais sobre velocidade de reagente, velocidade de produto. Depois a gente vai começar a falar sobre velocidade da reação como um todo. Vocês vão ver que também tem uma formulazinha para isso, tá? Então, o que é essa velocidade? Então, é a diferença da quantidade, pode ser quantidade de mol por litro, a diferença da quantidade pelo tempo. Então, basicamente, vocês podem escrever essa formulazinha, mas ela é bem simples mesmo, uma fórmula de velocidade média por módulo da quantidade final
menos a quantidade inicial. Eu tô usando esse Q aqui, mas é só porque eu aprendi assim, tô representando assim. Mas cada um usa de um jeito, tá? Não tem muito... esqueci a palavra agora, mas você pode usar do jeito que você quiser. Dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Nossa, mas o que esse módulo aqui tá fazendo aqui? O módulo é mais porque na química a gente não tem tanto interesse em trabalhar com coisas negativas. Então, não tem, tipo, por que deixar uma velocidade negativa aqui. Não é que nem na física que o negativo e o positivo têm uma relevância muito interessante para quando a gente for dar a resposta. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês em que pode dar negativo, mas aí não tem tanto interesse pra gente, a gente faz o módulo e troca pro positivo mesmo, tá? Então vou fazer um exemplo, que eu falei, sobre como a gente calcula a velocidade média. Eu coloquei aqui a síntese de Haber-Bosch, então a síntese da amônia, de novo, pra gente trabalhar. Já balanceei essa equação e eu vou dar algumas informações pra vocês. Eu vou falar que a concentração de... Deixa eu só ver aqui o que eu tinha anotado pra dizer. Eu vou falar que a concentração de amônia, NH3, é de 8 mol por litro. E eu vou falar que é isso quando a gente começou a contar, então no tempo inicial, 0 segundos. E eu vou falar que quando deu o tempo final de 2 segundos, a gente tinha a concentração da amônia de 2 mol por litro. Então a amônia, que é um dos reagentes, ela está formando o produto. Gente, eu fiz uma coisa errada aqui. Nossa, gente, peraí. Desculpa, escrevi a síntese errada. Então ela está formando o produto. Então a amônia formando um produto que é nitrogênio, mas é hidrogênio. Gás nitrogênio mais gás hidrogênio. Eu errei a seta ali, gente, senão não faria sentido isso aqui. Então, no começo, a gente tinha 8 mol por litro do reagente, no final nós tínhamos 2 mol por litro, e essa reação que a gente estava observando durou 2 segundos. Vamos tentar colocar isso na fórmula e ver qual que seria a velocidade média do reagente, a velocidade média da amônia? Então, a gente pode colocar aqui. Qual que é a quantidade final? A quantidade final foi 2. Qual que é a quantidade inicial? A quantidade inicial foi 8. Módulo disso. Tempo final foi 2, tempo inicial foi 0. Isso quer dizer que a velocidade média da amônia, da reação da amônia, é 2 menos 8 dá menos 6, menos 6 em módulo vira 6. 6 dividido por 2, porque 2 menos 0 é 2, a gente tem 3, e agora cuidado com a unidade, 3 mol por litro vezes segundo. Por quê? Segundo, porque a gente estava trabalhando com segundos. Basicamente, isso daqui, gente, é a velocidade de reação da amônia. Então é bem tranquilo, vocês viram? Isso daqui normalmente não aparece no vestibular, isso aqui não cai, é bem simples mesmo, mas a gente precisa entender para a gente passar para as partes um pouco mais complicadas para fazer sentido. Então eu poderia fazer com o nitrogênio? Poderia fazer com o hidrogênio? Poderia, se ele tivesse me dado dados. Em qualquer reação que você tem esses dados, você consegue calcular a velocidade média. Fazendo a quantidade final menos a quantidade final, a quantidade final menos a quantidade inicial, e isso dividido pela variação do tempo em que você está observando essas quantidades, tá? Esse é o primeiro conceito que nós precisamos ter na nossa cabeça quando a gente pensa em velocidade média. E aí agora eu vou ensinar para vocês uma tabelinha que aparece muito. Não tanto no Enem, assim, mas ela costuma aparecer nos outros vestibulares. Então é importante que a gente saiba olhar e saiba o que é isso. Eu vou apagar a lousa e já volto explicando para vocês de novo. Estamos de volta então, gente, para a gente continuar falando sobre velocidade média. Então a gente acabou de descobrir que velocidade média nada mais é do que o módulo da diferença da quantidade pela diferença do tempo, pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso é velocidade média de consumo ou de formação. Agora eu vou explicar para vocês uma estratégia de resolução que envolve essa tabela aqui, que é uma tabela em que cada professor costuma montar de um jeito, mas eu aprendi montando assim, uma linha de início, uma linha do que formou e uma linha do que consumiu ou reagiu.
e o final. Tem gente que coloca só uma linha de início, uma linha de reação e uma linha de final. Vocês podem ficar à vontade com o que vocês acharem melhor, tá bom? Para que é essa tabelinha? Para exercícios mais difíceis, ela é importante porque ela consegue dar uma lógica pra gente. Mas nesse exercício aqui, que ele não vai ser tão difícil assim, é só pra gente entender melhor sobre velocidade média de consumo e de velocidade média de reação. Porque na próxima lousa, a gente vai falar sobre velocidade média da reação como um todo, tá? Então vamos lá. No exercício, supondo, vamos falar que ele falou que tinha no início, que é no início t igual a 0, então tempo é igual a 0. Não, vou contextualizar mais um pouco. Então ele está falando que vocês são tipo técnicos de uma fábrica assim, que produz motores elétricos. E aqui nós temos uma reação que acontece em células de combustível, tipo de carro elétrico e essas coisas, que é o hidrogênio juntando com o oxigênio, formando água e liberando corrente elétrica. E aí, ele quer saber um pouquinho mais sobre essa reação. E aí ele conta pra vocês que o técnico conta pra vocês que ele deu 10 mols de hidrogênio, 10 mols de oxigênio no início e não tinha nada de água no início. Foi consumido 10 mols de hidrogênio, 5 mols de oxigênio e foi formado 10 mols de água. E aí ele pergunta, isso no final de 4 segundos. Então, o tempo final é 4 segundos. E aí eu pergunto para vocês qual que seria a velocidade média de formação e qual que seria a velocidade média de consumo. É isso. Vamos tentar completar essa tabelinha pra gente ver como essa tabela pode facilitar a nossa vida ou não. Mas facilita sim. Antes de tudo, balanceia as equações, tá? Sempre. Então vamos olhar aqui. A gente tem hidrogênio e oxigênio nos reagentes e água nos produtos. A gente tem 2 oxigênios aqui, um oxigênio aqui, vou colocar 2 aqui. Aí agora a gente ficou com 4 hidrogênios de um lado, vou colocar 2 aqui. Vocês vão ver essa reação às vezes balanceada de um jeito diferente, mas aqui eu prefiro usar números inteiros para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? De qualquer jeito que vocês quiserem usar, mesmo com fração, tá tudo bem, tá? Com fração seria 1, meio e 1. Ok? Então vamos lá, ele deu pra gente que no começo tinha 10 mols de hidrogênio, 10 mols de oxigênio, de gás oxigênio e nada de água. Não formou nada de hidrogênio e nada de oxigênio, porque eles são os reagentes, eles são consumidos. Mas formou 10 mols de água no final. Reagiu 10 mols de gás hidrogênio, 5 mols de gás oxigênio e não consumiu nada de água, porque é o produto que está sendo formado. E no final ficou como? No final sobrou 10 mols. No final, se a gente tinha 10 mols de gás hidrogênio no começo e no final a gente consumiu 10 mols, então sobrou 0 mols de hidrogênio. De oxigênio a gente tinha 10 mols no começo e consumiu 5, então sobrou 5 mols. E de água a gente tinha 0 mols no começo e a gente formou 10 mols, então no final a gente tem 10 mols de água. Agora vamos usar aquela formulazinha que a gente descobriu. Quando a gente coloca assim, velocidade média é igual. Vamos fazer então primeiro, escolhe um desses três. Vou escolher o hidrogênio. Vou fazer primeiro para ele. Então velocidade média é igual. Quando que era a quantidade final de hidrogênio? 0. Menos. Qual que é a quantidade inicial de gás hidrogênio? 10. Isso tudo dividido pelo tempo. 4 segundos. Então a gente ficou com a velocidade média para o gás hidrogênio, H2. Então a velocidade média do consumo do gás de hidrogênio, porque ele era um dos reagentes, é igual a menos 10 pelo módulo, fica 10. 10 dividido por 4 fica 2,5 mol por segundo. Ok? Cuidado com as unidades. Aqui é mol, tá? Não é mol por litro. Mol por segundo.
Vamos colocar a velocidade média, então, agora de consumo do oxigênio. A velocidade média do consumo do oxigênio é final 5. Quantidade inicial 10. Tempo 4 segundos. Final menos inicial 4 menos 0, 4. Então a velocidade média de O2 é 5 menos 10 é menos 5. Menos 5 no módulo fica 5 positivo. E 5 dividido por 4 a gente vai ter 1,25 mol por segundo. E, gente, se a gente fizer também a equação de formação da água, a gente vai ver que velocidade média de formação da água. O que a gente tinha no final? 10. O que a gente tinha no inicial? 0. Nada. Dividido pelo tempo, 4 menos 0 é 4. A gente vê que a velocidade média de formação da água é 2,5 mol por segundo. Então a gente está formando 2,5 mol de água por segundo. Repara que é o mesmo valor que deu no gás hidrogênio. A diferença é só no que está acontecendo. O hidrogênio não é um reagente, então a gente está consumindo 2,5 mols de gás hidrogênio por segundo. Enquanto a gente está formando 2,5 mols de 2,5 mols de água por segundo. E a gente está consumindo também 1,25 mols de gás oxigênio por segundo. O fato desse 2,5 do hidrogênio ser igual ao 2,5 da água não é coincidência. Repara aqui no valor, nesse 2 aqui. Ele não é igual? O coeficiente estequiométrico, desculpa. O coeficiente estequiométrico 2 não é igual? Por conta disso. Enquanto o oxigênio tem um coeficiente estequiométrico da metade. E olha só. Metade. Isso não é coincidência, gente. A gente vai ver agora, assim que eu apagar a luz, a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade geral da reação. Então, a velocidade da reação como um todo. Até agora a gente estava vendo velocidade de moléculas. Então, tipo, a velocidade de consumo do hidrogênio, a velocidade de consumo do gás oxigênio e a velocidade de formação da água. Agora a gente vai ver sobre velocidade da reação, que é bem mais ou menos a mesma coisa. Mas isso daqui vai fazer sentido, tá? Vou apagar a luz. Ok, gente, então eu apaguei só essa parte aqui de cima pra gente conseguir pensar mais um pouquinho ainda usando esse exemplo. O que é velocidade geral da reação? Tem uma formulazinha que a gente tem, que é a velocidade média da reação como um todo, sem ser velocidade de consumo ou de formação. Ó, a velocidade da reação, vamos supor que nós temos essa reação aqui. Azinho Azão mais Bzinho Bzão, que vai dar Czinho Czão mais Dzinho Dzão. Então, esse aqui nós temos os produtos e ali os reagentes, sendo Azão e Bzão os produtos e Azinho e Bzinho os coeficientes estequiométricos, ou seja, na estequiometria, balanceados dos reagentes, desculpa. Azão e Bzão, reagente. Então, aqui nós temos os reagentes e aqui nós temos os produtos. Azinho e Bzinho são os coeficientes estequiométricos dos reagentes. Czão e Dzão são os produtos e Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos dos produtos, tá? Como então eu calculo a velocidade média da reação? A velocidade média da reação nada mais é do que a velocidade média, por exemplo, de um reagente pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, por exemplo, a velocidade média da reação é a velocidade média de A dividido pelo coeficiente estequiométrico no balanceamento, que aqui no caso a gente está representando por Azinho. Dá para fazer isso nos outros casos também? Claro. Ó, vamos pegar aqui o exemplo. A velocidade média dessa reação, eu vou colocar aqui, ó. A velocidade média dessa reação que a gente está aqui olhando vai ser a velocidade média do A, então a velocidade média de H2, do gás hidrogênio, dividido por 2. Qual que é a velocidade média do H2? A gente viu, 2,5, a gente viu agora. Então, 2,5 mols por segundo dividido por 2. E isso vai ter que ser igual também à velocidade média do oxigênio dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, a velocidade média do oxigênio dividido por 1. 1,25 dividido por 1. E isso tem que ser igual também à velocidade da formação da água dividido pelo seu coeficiente estequiométrico.
2,5 dividido por 2. Vocês viram que tudo isso dá igual? 2,5 dividido por 2 dá 1,25, que é igual a 1,25, que é igual a 2,5 dividido por 2, que também é igual a 1,25. Então a gente sabe que essa reação aqui específica que a gente está falando, a sua velocidade da reação é 1,25 mol por segundo. Gente, sobre... Só pra ver se eu não tô esquecendo nada, mas acho que é isso. Sobre velocidade média, é mais ou menos isso. Então a gente pode falar de velocidade média de consumo, velocidade média de formação ou velocidade média da reação. Nossa, mas achei isso muito confuso. É um pouco, mas tem que prestar atenção no enunciado. Tem que saber o que ele está querendo. Ele está querendo a velocidade média da reação? Isso é uma coisa totalmente diferente de velocidade média de formação, sei lá, da água. Entendeu? Espero que tenha ficado claro. Desculpa, eu estava na frente. Espero que tenha ficado claro essa parte, porque eu acho que a primeira vez que eu vi isso daqui na escola, eu compliquei mais na minha cabeça do que era. Não é algo tão difícil assim, gente. É só porque a gente nunca sabe assim, nossa, mas nessa velocidade média, então tem a velocidade média de formação do produto e tem a velocidade média da reação. Sim, a gente tem essas duas velocidades médias. E vocês podem pedir qualquer uma das duas, tá? Ok, agora a gente vai falar sobre uma das partes mais importantes. A gente veio assim, preparando o terreno pra gente chegar nela, que é a lei da velocidade. Ela é algo mais teórico, mas ela vai abrir as portas pra gente conseguir falar de equilíbrio mais pra frente, tá bom? Então, última coisa antes de eu apagar a lousa é que a gente tem que lembrar que os reagentes, eles são consumidos para formar o produto. E o produto, ele vai sendo formado. Então, quando a gente vê um gráfico assim, ó, eu só tô falando isso porque agora eu lembrei que daqui a pouco vocês vão ter equilíbrio e aí é legal ficar sabendo disso. Quando a gente tá vendo um gráfico de concentração por tempo, a gente pode ver os reagentes fazendo assim. Então, os reagentes aqui em preto fazendo assim. E os produtos, eles vão fazendo assim, em vermelho. Então, os produtos eles vão sendo formados, enquanto os reagentes vão sendo consumidos. Eu devia ter falado isso antes e esqueci, então estou falando agora. Vou apagar a lousa e a gente vai para a lei da velocidade.